Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 27. E os acontecimentos de Números capítulo 27 realmente sucedem todo aquele acontecimento de Números capítulo 26, em que o Senhor vai falar com o povo a respeito da divisão da terra, da contagem do povo. Mas antes da gente pensar no capítulo, deixa eu perguntar, como você está hoje? Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus, e que você possa fazer no dia de hoje tudo aquilo que Deus quer que você faça, e você possa olhar para as circunstâncias como Deus quer que você olhe. Mas, caso hoje esteja sendo um daqueles dias difíceis, que você encontre refúgio no Senhor, que você encontre paz na presença de Deus, que você encontre discernimento no Senhor para tomar as melhores decisões, não baseado nos sentimentos, mas sim naquilo que a gente sabe que é certo, ok? Muito bem, agora sim. O capítulo 27, se você não leu, se você não escutou a minha leitura, eu vou te contar rapidamente do que se trata. Fala um pouquinho sobre uma situação que eu até no capítulo anterior cheguei a mencionar, que é o fato de que Zelofeade não tinha tido filhos homens, ele morreu somente tendo filhas mulheres, e quando foi feita a divisão e a respeito da herança, as mulheres foram omitidas, como era o costume, a herança do pai, o nome do pai passava para os filhos homens. E então as 5 filhas de Zelofeade vão até Moisés e levam essa situação e dizem, olha, nós queremos a herança do nosso pai e continuar o nome do nosso pai, vou falar dessa maneira. E então Moisés leva diante do Senhor esta causa e o Senhor dá ouvidos ao pedido dessas mulheres. E então o Senhor vai dizer, olha, a partir de agora vai ser feito assim. Quando um homem morrer e não tiver filhos, apenas filhas, a herança seria então dada às filhas. Agora, caso esse homem morresse sem deixar filhos, então poderia ser dado aos irmãos do pai, né? Depois aos tios e depois então aos parentes mais chegados. Ou seja, o Senhor respeita o pedido dessas mulheres, vendo que era justo, e não apenas isso, mas estabelece isso como uma verdade que deveria ser seguida pelo povo. E logo na sequência, no capítulo, o Senhor fala para Moisés, olha, sobe no monte, você vai enxergar a terra de longe, mas como vocês me desobedeceram, assim como o seu irmão foi recolhido, você também será. E então, quando Moisés está ali diante do Senhor, Moisés ele pede a Deus por um sucessor. Eu acho muito lindo a maneira, eu tenho a minha Bíblia aqui diante de mim, no versículo 16, Moisés fala assim, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, versículo 17, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas, que não tem pastor. Então, Moisés, quando escuta da parte de Deus, que sim, o Senhor Deus iria cumprir aquilo que havia dito, né? Ele não entraria na terra prometida, Moisés aceita aquilo que Deus fala e ainda chama o Senhor de autor e conservador de toda a vida, né? O sustentador de toda a vida, e pede alguém que o suceda. E o Senhor Deus diz para ele, sim, tem uma pessoa. Essa pessoa é Josué, né? Aquele que havia saído diante de Moisés como um comandante. E Moisés, então, né, diz, ok, Senhor. E o Senhor vai dizer, olha, chame Josué, impõe as mãos sobre ele, apresente ele como ao sacerdote, né, Eleazar e toda a congregação, dê as ordens, transmita sobre ele a tua autoridade para que as pessoas o respeitem. E então, o Senhor completa dizendo que Josué iria consultar o Senhor através de Eleazar. O conteúdo do capítulo é basicamente esse, né? O Senhor conta pra gente a respeito desse caso das filhas de Zelofeade e também dessa sucessão de Moisés, que ele vai dar a Moisés o direito de enxergar a terra prometida distante, mas que ele seria recolhido aos seus pais após isso e que seu sucessor seria Josué. Deus falou muito ao meu coração e, em certo sentido, até parecido com aquilo que eu ouvi de Deus ontem, sabe? Então eu vou aplicar agora para a minha vida e se isso faz sentido para você, veja o que a palavra nos ensina ou aquilo que pode ser aplicado através dessa palavra. No caso de Zelofeade, eu acho que, né, das filhas dele, eu penso que o que fica para nós como ensino se nós temos um problema, levemos diante de Deus. Hoje nós não precisamos de intermediário para falar com o Senhor.
Aquelas mulheres, as filhas de Zelofeade, precisavam. Então elas se chegaram até Moisés. E Moisés diz para elas: eu vou falar com Deus. E Moisés leva o caso delas diante do Senhor. E daí, então, tudo é resolvido. Eu acho que eu aplicaria para as nossas vidas desta maneira. Se temos um problema, levamos diante daquele que pode resolver o problema. Aquilo que é mais alto do que nós, aquilo que a gente não pode resolver sozinhos. A gente precisa de ajuda. Primeiramente do Senhor, é lógico, mas também, e glória a Deus por isso, Deus coloca muitas vezes próximo de nós pessoas que nós podemos dizer: ore por essa situação, estou buscando uma direção de Deus, preciso de ajuda. Que legal Deus dar-nos a graça de termos pessoas assim, com quem a gente pode falar ou pedir oração. E se você não tem uma pessoa que você confie, para quem você possa pedir oração, faça uma oração diante de Deus sincera, dizendo: Senhor, me aproxima de uma pessoa que seja assim, como a Rita está falando, uma pessoa confiável. E eu quero que você saiba que a gente pode estar, eu e você, distante de continentes, mas se você tem o meu número do WhatsApp, se você não tem, você me escreve à parte. Você sabe que para mim você pode sempre pedir oração e que é muito importante ter uma pessoa assim. Então, acho que a primeira lição, né, aquilo que eu aplico para a minha vida e você receba sobre a sua vida, se isso fizer sentido, se você tiver um problema, leve para aquele que pode resolver. Em primeiro lugar é Deus, com toda certeza, que pode nos dar as respostas, as estratégias, até mesmo a paz e a calma, a sobriedade para poder resolver as coisas sem fazer as coisas por impulso, com raiva, dirigido pelas emoções. E também o Senhor, louvado seja o Senhor por isso, nós temos os irmãos, nós temos as pessoas que amam a Deus e que temem ao Senhor e que podem ser usados pelo Senhor para nos abençoar. A segunda coisa que Deus fala ao meu coração nesse texto tem a ver com aquilo que eu falei no último episódio. Deus poderia ter falado no último episódio: anotem aí que eu vou falar para vocês quantas pessoas tem de cada tribo. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor fala assim: levantem o censo. E eles tiveram que se organizar para levantar o censo. Lembra da meditação de ontem? Pois é. Hoje, novamente, eu aplico dessa maneira para as nossas vidas. Moisés vira para Deus e fala: Senhor, dá um sucessor, traz um líder para o povo que vai adiante do povo quando eu não estiver mais aqui, já que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor falou mesmo, né? Tua palavra não vai mentir, o Senhor vai realmente me recolher a minha família porque eu desobedeci ao Senhor. Então o Senhor me dá um sucessor para esse povo. E Deus fala: ok. Aí Deus fala para Moisés fazer um monte de coisa. Se você volta na palavra, Deus fala assim: então vai lá, chama Josué, impõe as suas mãos sobre ele, apresenta ele diante do sacerdote, apresenta ele diante da congregação, dá ordens a ele, coloca sobre ele a sua autoridade para que as pessoas aprendam a obedecê-lo. Ou seja, Deus ia mais uma vez trabalhar com os homens, Deus ia mais uma vez usar Moisés nesse processo da sucessão. Isso me mostra, pelo menos é assim que eu aplico esse texto para a minha vida, como muitas vezes o Senhor ele nos dá a vara e nos dá a minhoca e nos mostra onde está o lugar de pescar. Aquilo que a gente sabe que é importante, Moisés sabia, um sucessor que pudesse ir à frente do povo era importante. Deus diz: sim, você vai fazer isso. Deus poderia ter feito uma voz sair do meio da nuvem, Deus poderia ter feito qualquer coisa sem Moisés. Mas Deus fez Moisés participar desse processo. E isso nos mostra que Deus ama usar pessoas para o seu louvor, para a sua glória, na sua obra e nos seus propósitos. Eu vejo isso como amor da parte de Deus. Ele não nos descarta. Moisés ele ia sim ter uma consequência do erro dele. Sim, ele não iria entrar na terra prometida, mas o Senhor Deus não descartou ele. O Senhor Deus disse: passa o bastão para o próximo. Você está me pedindo um sucessor? Eu vou te dar, você vai fazer parte disso. Então, eu aplicaria para as nossas vidas dessa mesma maneira. O Senhor, muitas vezes, vai usar as nossas vidas ou a vida das pessoas que estão ao nosso redor nos processos que Ele tem de fechamento de estações, de início de novas temporadas, e enquanto alguns ciclos terminam, outros começam. E não significa que aquela pessoa que fez parte de um ciclo anterior era descartável, mas simplesmente que o momento chegou ao fim e aquilo que está para começar e que é novo vai ser tão abençoado como foi antes. E aqui eu faço uma observação, porque eu estou falando de Deus, mas eu quero aplicar de uma outra maneira também. Deus escolheu Josué.
Josué sabe quem ele era? Ele era um comandante que saía para lutar junto com Moisés. Ele estava ali à frente da batalha, ele estava com a mão no arado junto, na obra ali, cuidando do povo. Deus não escolheu o filho de Moisés para ser o sucessor. Moisés teve 2 filhos. Moisés teve Gerson e teve Eliezer, no período dele em que ele morava no deserto. Mas Deus não escolheu os filhos dele para estarem à frente do povo. Deus escolheu Josué. E Moisés, pelo menos o texto não nos mostra, Moisés não reliou com Deus. E aqui eu aplico também de uma maneira que faz sentido para mim, veja se faz sentido para você. Às vezes Deus não vai fazer as coisas do jeito lógico. Quando a gente pensa em sucessor e herdeiro, a gente pensa em filho. Poxa, então se Moisés foi o primeiro, né? E quem estava ali do lado dele era Arão e Miriam, certeza que o negócio vai ficar na família, né? Só que não, quando Moisés vai morrer, Deus escolhe Josué e não os filhos de Moisés. E aí? E aí, tudo bem. Por quê? Porque o plano é de Deus, a obra é de Deus, Deus não está preso no Cronos como nós estamos, Deus sabe o dia seguinte. Quando Deus escolhe uma pessoa e não escolhe outra, tá tudo bem, só confia em Deus, né? Você pode orar a respeito e colocar diante do Senhor aquilo que você não concorda, mas acredite, a minha opinião e a sua opinião pode parecer boa, mas a opinião de Deus é melhor. Então, eu aplicaria para as nossas vidas dizendo assim: se a gente está ali caminhando com Deus, andando com Jesus, buscando ver a voz do Espírito Santo, e de repente alguma coisa acontece diferente, a gente não é escolhido para algo, ou alguém que a gente julgaria que deveria não é escolhido, ou alguma coisa que você está cuidando muito é dado na mão de outra pessoa, e a gente pensa: Deus, por quê? Vou te falar uma coisa, só confia. Deus sabe de todas as coisas. A pessoa para liderar o povo era Josué. Nada contra os filhos de Moisés, pelo menos o texto não aponta para a gente aqui. E Moisés obedece e vai lá e vai fazer tudo aquilo que Deus mandou. Então, eu acho que eu aplicaria a mensagem de hoje dessa forma. E se Deus falou com você no texto de algo diferente, escreve nos comentários, porque vai ser um prazer para mim ouvir aquilo que você tem para acrescentar, tá bom? Deus abençoe muito você. Até amanhã, se bom Deus quiser. Tchau, tchau.